Olá a todos, espero que todos estejam bem. Sou Dija Carvalho e seja bem-vindo a este canal. Pode permanecer aqui até o final, certamente você será abençoado. Embora reconheça que os dias não estão fáceis, uma turbulência terrível aconteceu no mundo, no nosso país também, mas nós vamos agora, nesse momento, aquietar um pouco com todas essas questões, seja nacionais, seja mundiais, seja mais pessoal, seja familiar. E eu quero falar com vocês de uma pessoa que também viveu uma turbulência muito grande. Hoje nós vamos falar de um personagem muito conhecido, que é Davi, falar dentro do contexto do Salmos 51. E esse salmo tem um pano de fundo, como todos os salmos. E esse pano de fundo que nós vamos ver hoje vai falar do período em que Davi, ele peca com aquela moça, Betseba, quando ele estava no palácio. Ele avista essa mulher e os olhos dele ficaram presos na beleza daquela mulher. Ele não viu e deixou para lá, ele viu e reviu, começou então a desejar aquela mulher e aquele desejo entrou para o seu coração. Ficou só nisso. Quando isso acontece, ele manda trazer aquela mulher até seu palácio, ela acaba se deitando com Davi. Aquela moça engravida e quando ela diz para Davi então elabora um plano para esconder essa gravidez. E é bem verdade que o palácio todo ficou sabendo, né, desse bochicho dele com essa moça. Quando então ela engravida, ele elabora um plano, porque a mulher era casada, então ele cometeu adultério. O marido dela era Urias, e Urias estava na guerra, aonde até Davi também deveria estar, na guerra. Manda chamar Urias e manda Urias descansar, né, ir para a casa dele, porque pensa, se ela se deitar com seu marido, o homem está na guerra, certamente está com saudade da esposa, mas olha só, Urias era um dos 20 soldados valorosos de Davi, e ele não achou digno se deitar com a sua esposa, sendo que os seus companheiros estavam em guerra. Não aceita, ele não deita com a sua mulher, né? Diz que ia ficar na porta do palácio vigiando. Davi, ele entra em pânico e procura de todos os meios levar Urias para casa para deitar com a esposa. Algo que não aconteceu. Ele, seguindo o seu plano, ele escreve uma carta, contando aqui a grosso modo, esse texto está registrado lá no livro de 2 Samuel. Ele escreve uma carta e manda o próprio Urias entregar para o líder, né, do batalhão dele, vamos falar assim, né, na guerra. Então, ele leva essa carta para Joabe. Mal ele sabia que nessa carta, Davi estava recomendando a Joabe que colocasse na linha de frente da batalha. E a gente sabe, né? É onde as pessoas servem de escudo. E eu sei que nessa linha de frente, Urias acaba sendo atingido e é morto. E aí Davi, agora com a mulher viúva, ele assume a mulher. Mas tem uma pessoa que estava vendo tudo isso. Mesmo que ele estivesse fazendo a surdina, outras pessoas já sabiam, pessoas do palácio mesmo já estavam sabendo. Mas enfim, teve alguém que estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo. E não estava aceitando aquela condição. E não estava aprovando aquela condição de Davi. Então, olha só, o que o Senhor faz? Levanta Natã, que era o profeta, e fala para Natã ir lá no palácio falar com Davi. E eu vou fazer questão de ler aqui o que foi que Natã disse a Davi. E conta a história de um homem rico que tinha muitos bois, muitas ovelhas, e conta a história de um homem pobre que tinha apenas uma ovelha. Esse homem rico, né, quando a visita na casa dele, o que ele faz? Ele pega então a ovelha do homem pobre, mata, sacrifício para oferecer para a sua visita. E aquele homem pobre só tinha aquela ovelha. A ovelha era alimentada como seus filhos, né? Conviviam ali com eles. E ele pega a ovelha, essa única ovelha que esse homem pobre tinha, sacrifica para dar de alimento à sua visita. Repugnante aquilo que o homem rico fez com o homem pobre. Natã vai e fala para ele, esse homem é você. Olha só que confronto. Ele diz assim para Davi, esse homem é você. E é isso o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. Como se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com Urias, o heteu,
fosse morto na batalha, deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, entre alguns dos teus descendentes morrerão de morte violenta. E aí vai seguindo o que o Senhor vai dizendo a Davi como reprovar sua ação. E Natan continua a relatar para ele a indignação da parte de Deus em relação àquela ação de Davi. Nessa situação de conflito, nessa situação de pecado, depois do confronto com Natan, é que ele escreve esse Salmo 51. Nos primeiros versos, a gente vê o arrependimento de Davi. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me e completamente a minha alma, a minha iniquidade. Aqui ele já começa a pedir a Deus que o Senhor lava, purifica. Aqui ele já demonstra arrependimento pelas ações dele. Começa a pedir ao Senhor clemência. E ele fala, Senhor, a multidão das tuas misericórdias, lembra-te de mim. E há um arrependimento profundo em Davi. Esse arrependimento faz com que ele confesse os seus pecados. Ele, demonstrando isso, quando ele fala, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente, purifica-me do meu pecado. E ele pede aqui então para que o Senhor lavar, né? Lavar mesmo, limpar, deixar limpo. É isso que ele pede ao Senhor, porque ele entende plenamente que ele fez era repugnante aos olhos do Senhor, é inaceitável para um Deus que é santo e justo. E ele fala, contra ti pequei. Ele reconhece o seu pecado, ele reconhece que pecou contra o Senhor. E ele fala, e fiz o que era mal aos seus olhos. Nós sabemos quando nós estamos errados. E quando nós erramos, o Espírito de Deus ele seja um alerta, como se fosse um Natan na vida da gente, nos mostrando os nossos erros. Aqui aconteceu isso com Davi. No versículo 11, a gente vê isso. Restitui-me, Senhor, a alegria da salvação. Davi, ele já estava sem alegria de servir ao Senhor, sem alegria de buscar ao Senhor, porque o pecado ele faz isso, né? Ele acaba nos deixando enclausulados, né? Envergonhado. Então aqui ele fala, Senhor, torna-me a dar alegria da salvação. Ele queria poder tocar sua harpa alegremente. Ele queria voltar a salmodiar, ele queria voltar a prestar louvores ao Senhor. Então aqui ele pede para que o Senhor pudesse dar alegria a ele novamente de buscar ao Senhor. E ele assume um compromisso com Deus. E ele fala assim, ó, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores se converterão a ti. Então agora ele assume esse compromisso, porque além dele pedir perdão ao Senhor, agora ele pede para que o Senhor dê alegria para ele pede para Deus tirar a culpa dele. E essa culpa é algo muito interessante, porque quando ele fala assim, olha, faz-me ouvir júbilos de alegria para que exultem os ossos, que esmague. Olha só, a culpa é algo terrível. E ele pede ao Senhor, Senhor, tira essa culpa de mim. Me dê alegria para que os ossos dele não venham secar. Muitas pessoas mesmo, elas sofrem pela culpa. Elas adoecem pela culpa. Quantas vezes a gente vê as pessoas doendo, problemas sérios de estômago, problema sério psicológico, né? Problemas psicossomáticos, tudo por conta, muitas vezes, da culpa. Então aqui, Davi fala justamente isso, Senhor, tira a culpa, para que meu corpo não venha padecer, não venha sofrer pela culpa. Então, quantas vezes as pessoas estão sofrendo por um mal que aconteceu, por um pecado que cometeu, por uma situação que não foi resolvida. E vem aqui Davi pedindo ao Senhor para que o Senhor tire a culpa dele, para que ele possa agir de uma maneira natural, para que o seu próprio corpo não tenha sequelas. E uma das coisas que traz sequelas para nossas vidas é quando nós não temos alegria. E ele pede aqui, Senhor, dá-nos alegria. E a alegria é um dos frutos do Espírito Santo de Deus. A gente vê lá em Gálatas 5:22. Porque um rosto alegre, um coração alegre, aformoseia o rosto. Então, quando nós estamos felizes, né, o nosso corpo fica bem. Nós temos leveza, nós temos paz.
né? Uma pessoa, quem dera, se todo ser humano pudesse viver em alegria, né? Só em Jesus mesmo, porque diante das circunstâncias, muitas vezes nós não conseguimos. E depois nós temos o quê? A confiança de Davi em Deus. Essa confiança vem então, ó, pois não te agradas de sacrifício, do contrário, eu o faria. E não tens prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Muitas vezes as pessoas buscam sacrifício. Acham que fazendo um sacrifício, algum tipo de sacrifício, aquilo vai agradar ao Senhor. Mas aqui a gente vê nitidamente, e Davi fala, se o Senhor se agradasse esse sacrifício, eu ia fazer agora, quantos fosse necessário. Mas ele fala, mas eu sei que o que agrada ao Senhor é um coração contrito, é um coração que entende a necessidade de buscar ao Senhor, é um coração que está arrependido, é um coração quebrantado, é um coração que entende a sua condição de pecador. Então aqui ele fala nitidamente isso, Senhor, eu sei que o Senhor quer um coração quebrantado e eu estou aqui quebrantado diante do Senhor. Quem dera, meus queridos, se a gente pudesse quebrantar diante do Senhor. Toda vez que a gente fizesse algo errado, né, e nós vamos fazer, porque eu também sou pecadora, eu também preciso todos os dias pedir perdão pelos meus pecados, preciso me regenerar diante do Senhor, porque eu sou pecadora. Mas aqui o texto fala que não adianta fazer sacrifícios, que de espécie for, mas o que o Senhor quer é um coração que se derrame diante dele, né, em perdão, louvor, se derrame diante dele em alegria. Então o Senhor, ele quer um coração que queira buscar o Senhor. O Senhor diz que ele pega os nossos pecados e lança no fundo do mar. E ainda ele coloca uma plaquinha lá assim, proibido pescar. Aquilo que nós cometemos de errado, ele lança no fundo do mar e aquilo ele já nem se lembra mais, assim diz a palavra do Senhor. Então isso é a segurança que nós temos de que os nossos pecados, quando nós confessamos ao Senhor, o Senhor nos perdoa. Então, qual é a sua condição? Será que você é aquele que faz sacrifício ou é aquele que tem um coração quebrantado diante do Senhor? Será que é aquele que está com o seu corpo adoecido pela culpa ou você é aquele que está liberto e alegre pela segurança em Cristo Jesus? Pois é, meu querido. Hoje é essa palavra que o Senhor tem para nós. Que o Senhor trabalhe na sua vida para que você possa compreender que a maior adoração que o Senhor quer é o nosso coração contrito a Deus. Eu quero orar com você neste momento. Pai querido, te dou graças, Senhor, por essa palavra tremenda e extraordinária. A Deus amado, ela é rica em conhecimento, ela é rica, Senhor Jesus, em orientação para as nossas vidas. Pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor, Deus, nos mostre onde nós estamos errando, Senhor, assim como Natan mostrou para Davi, que o Senhor nos mostre, a fim de que nós possamos também nos arrepender e ter um coração voltado inteiramente para a adoração do Teu nome. Visita, Senhor, a cada pessoa que há de ouvir essa palavra, que há de ouvir, Senhor, essa mensagem, para que eles possam descansar no Senhor e colocar a sua vida à Tua disposição. Visita, Senhor, a cada pessoa e a cada família também. Seja com a nossa nação, ó Pai. Colocamos a nossa nação diante do Senhor, para que as Tuas boas mãos sejam estendidas sobre este povo, para que, ó Deus, esse povo ainda possa, Senhor, se arrepender também dos seus pecados e buscar o Senhor em espírito e em verdade. Esta é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Para você que está chegando agora a esse canal, você pode se inscrever, pode dar um like, pode compartilhar, você pode também colocar na descrição aí seus pedidos de oração e sabe que nós vamos estar orando. E Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.